Glória a Deus. O versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultar. Josafá tinha o Espírito de Deus. Ele conheceu que 400 profetas não tinham nem verdadeiro. 400. Aleluia. Aí perguntou para o rei de Israel: não tem mais profeta em Israel, não? Só esses aqui? Esses 400 aqui são mentirosos. Aleluia. Disse, respondeu, olha o que o rei respondeu. Respondeu o rei de Israel a Josafá: só há um, esse ninguém gosta de ouvir ele. Ele fica isolado, porque ninguém gosta de ouvir, porque ele só profetiza contra o pecado. E o povo não quer ouvir. Aleluia. Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda um, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Você estava no pecado, né, irmão? Queria ouvir coisa boa. Isso que o povo quer. No pecado, ouvir coisa boa. Mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Ila. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial, quer dizer, o comandante, e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ila. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido trajes reais, numa eira à entrada da porta da Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Agora preste atenção no que eu lhe falei, do chifre. Zedequias, filho de Canena, fez para si um chifre de ferro, e era de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes corneareis os sírios até todos ser consumidos. Fez 2 chifres de ferro, botou na cabeça e saiu dando chifrada. Assim diz o Senhor, com esse daqui você vai vencer o povo inimigo todinho. Os inimigos vão ser todos vencidos. Aleluia. Entendeu agora? Então o profeta de chifre, lá, Reis 22, versículo 10. Ali em diante. No versículo 11 que fala dele, o profeta de chifre. Todos os profetas profetizavam assim dizendo, todos os 400: sobe para a guerra, haja morte de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Olha a falsa profecia. Aleluia. Bem, irmão? Mas sabe por quê? Porque eles comiam na mesa do rei, porque eles estavam lá puxando o saco do rei, mas o Micaías não puxava saco de pecador. Ele estava lá para ouvir e para falar o que era reto diante de Deus. Custasse a sua vida, mas ele falava. E ele disse: olha, eu não gosto dele, porque ele só profetiza mal contra mim. Se ele estava no pecado. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que eu não vou naquela igreja não. Pastor lá é muito duro, prega pecado. E vai para aquela lá que passa a mão em cima, que lá é bom. Deixa encher, deixa encher. 400, 500, 1000, 4000. Deixa encher. Aleluia. Olha aqui, olha, irmão, como o diabo trabalha. O mensageiro que foi chamar a Micaías falou dizendo, olha o que o comandante falou para ele, dizendo: eis que as palavras do profeta, lá tem 400, olha, presta atenção, Micaías, tem 400 profetas lá, e uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Olha a sedução do diabo. Vai lá e profetiza coisa boa, porque já tem 400 lá profetizando só coisa boa. Aleluia. Olha o que responde Micaías, no versículo 14: tão certo como vive o Senhor, e que o Senhor me disser, isso eu falarei. Aleluia. Aí é homem de Deus, hein, irmão? Era o rei, a igreja toda era o rei, não era qualquer pessoa não. Ele disse: o que Deus mandar eu falo. Glória a Deus. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, e deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas ele falou, irmão, de um jeito,
né, do jeito que ele reconheceu, ele estava só, né, fazendo piada. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Aí o negócio mudou. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. O pastor o chefe vai morrer e eles vão voltar para casa. Aleluia. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse, eu não te falei, eu não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. Aleluia. Micaías prosseguiu ainda falando: ouve, pois, a palavra do Senhor, não é a minha. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Então saiu, presta atenção, então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Aleluia. Perguntou-lhe o Senhor: como? Isso o profeta viu na visão. Como? Respondeu ele: eu sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas, disse o Senhor. Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz isso. Aleluia. Porque ele merece, ele só quer o que é bom, vai lá e engana ele. Só que Josafá não foi enganado, ele só não foi enganado totalmente, porque Josafá temia a Deus. Aleluia. Mas ele teve que ouvir a verdade e não morrer para saber que Deus é Deus. Glória a Deus. Então olha o que Zedequias, o chifrudo. Então Zedequias, filho de Quenené, aquele que usava o chifre, chegou, deu uma bofetada em Micaías. Olha aí, irmão. Deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar aqui? Quem é tu para vir falar com o rei? O Espírito do Senhor passou por mim e foi falar através de ti. Então disse o rei, disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares nas câmaras, de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Jós, filho do rei. E direis assim: diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, angustio com a escassez de pão, sem dar pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se tu voltar em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Se tu voltar em paz, eu também sou mentiroso. Aleluia. Mandou botar na cabeça e dar comida até que ele voltasse de lá. Só que ele voltou morto. Eita. Aleluia. Subiram o rei de Israel a Judá, de Judá a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Acabe disse para Josafá, os dois reis: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ele tirou a veste de rei, a coroa de rei, vestiu a roupa de um soldado comum para entrar na guerra, para que ele não fosse conhecido, irmão, como é covarde, o pecador mentiroso, como é covarde. Ele já entrou enganando e disse: olha, tu vai como rei, porque ele pensou assim: olha, quando eles verem o rei, vão atacar o rei, pensando que sou eu e eu vou escapar. Agora veja a mão de Deus. Ninguém engana Deus, irmão. Aleluia. Ora, o rei da Síria já tinha dado ordem, irmão.
a 30 dos capitães dos seus carros, dizendo: 30 capitães recebeu a ordem: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, contra Acabe. Aleluia. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou: não, eu não sou rei de Israel, eu sou Josafá, o rei de Judá. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então um homem enteseu o arco e atirando ao acaso. Então um dos soldados pegou o arco dele, atirou à toa. O menor soldado que tinha. Com brincadeira, ele puxou o arco dele e resolveu dar uma flechada. Aleluia. Então o homem enteseu, versículo 34, o arco e atirando a acaso, no vento, perdido, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao carcereiro: vira e leva-me para fora do combate, porque já estou gravemente ferido. Ele deu uma flechada toda no meio lá, tirou no meio do vento. Não atirou em ninguém, a flecha atirou. Mas a flecha dele, irmão, saiu no meio do soldado. Acabe. Chegou lá no Acabe, acertou bem na junta, onde alimentava a armadura dele, de soldado, e a flecha entrou e feriu gravemente o Acabe, e Acabe morreu. Porque o nosso Deus é Deus de cumprir palavra. Deus está atrás, irmão, de coisa fácil, de bênção para um, bênção para outro, milagre para outro. Deus está atrás de pessoas convertidas, pessoas que querem herdar o reino do céu, pessoas que querem entrar na glória com Ele. Ele está procurando servos obedientes, que sirvam de toda a alma, de todo o coração e de todo o espírito. Mas nós estamos cheios, naquele tempo, 400 profetas falsos. E está dizendo: o Senhor mandou, o Senhor falou, o Senhor disse: vai que tu tem vitória, vai que a tua casa é uma bênção, vai que tu vai receber o carro, vai que tu vai receber a chave da casa. Era cheio de promessa, né, irmão? Mas o profeta Micaías disse: não, eu não vou profetizar bênção para ninguém, eu vou falar o que Deus mandar, o que Deus mandar eu falarei. Aleluia! E hoje está precisando de profeta de falar aquilo que Deus manda, e não aquilo que eles querem falar para agradar as pessoas. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale e continue a falar nos nossos corações.